Então, a segunda parte, nós vamos falar sobre a ênfase batista na separação entre igreja e Estado. E isso acaba sendo uma coisa assim, de enorme importância. O historiador Tom Nettles, por exemplo, seu livro sobre a história dos batistas, ele tem 3 volumes, só o primeiro volume, sobre o início lá na Inglaterra. Ele documenta, por exemplo, o seguinte: os batistas ingleses foram os primeiros que entenderam a importância da doutrina da liberdade cristã e que zelosamente se opuseram a qualquer tipo de perseguição por motivo de consciência. E isso foi então um princípio que os batistas tiveram. A gente tem que mostrar um pouco como que isso aqui é um desenvolvimento novo. Em primeiro lugar, os reformadores em geral criaram igrejas estatais, igrejas vinculadas com o Estado, igrejas sustentadas por impostos, ministros pagam com dinheiro público. Eles também fizeram questão de impor por lei as práticas religiosas que eles entendiam ser as práticas corretas. Isso vinha de longa tradição. Os anabatistas no continente, na verdade, entenderam que o Estado não deveria existir, deveria se extinguir o Estado. Se todo mundo se convertesse, não haveria um governo. Eles eram anarquistas nesse sentido. Seria muito semelhante ao Testemunho de Jeová hoje, ou os Amish, né, nos Estados Unidos, ou até os menonitas nesse sentido. Então esse pessoal, por exemplo, Testemunho de Jeová, eles não votam, não? Eles dizem que é errado e não se envolvem com isso. Então, nesse sentido, os anabatistas eram de uma linha assim. Os batistas encontraram uma posição equilibrada e eles lançaram isso, e é uma coisa muito interessante porque hoje é a posição da maioria dos evangélicos. Então, essa é uma contribuição importante que foi feita. Outro historiador, eu já citei ele mais cedo, mas o Joseph Ivemy, ou Ivemy, eu não tenho certeza como que ele prefere, mas é um fato incontrovertido e que deveria ser conhecido por todos que os batistas foram os primeiros a entenderem os princípios de liberdade religiosa irrestrita, que eles foram os primeiros a propagá-los e que eles nunca os violaram, nem negaram a outros a liberdade que eles reivindicavam para si. E isso também é importante explicar porque é muito fácil você encontrar um grupo minoritário pregando tolerância, não? O grupo minoritário prega tolerância mesmo que eles não sejam, né? Os muçulmanos minoritários pregam tolerância para a religião deles, né? É interessante saber o que eles vão fazer se eles forem a maioria e estiverem no poder. Bem, você vai procurar saber sobre isso aqui, eu não vou entrar em detalhes da vida de muita gente por causa do tempo, mas você pode pegar pessoas como John Clark ou Obadiah Holmes. Esses homens foram instrumentais em ajudar a formação e a direção da colônia de Rhode Island, nos Estados Unidos, onde eles promoveram realmente liberdade religiosa de uma maneira muito sensata, de uma maneira muito bonita também. O Isaac Backus também foi uma pessoa do século XVIII que se envolveu na causa da independência dos Estados Unidos e não somente ajudou a independência a se realizar, como também fez uma campanha para que os Estados Unidos, o recém-formado dos Estados Unidos, adotasse a política de tolerância religiosa e de separação de igreja e Estado. Veja que havia nos Estados Unidos, nessa época, pessoas de outra índole, pessoas evangélicas, de um pensamento que deveria haver uma igreja estabelecida, uma igreja estatal. Mas os batistas tiveram influência nos Estados Unidos de impedir que fosse dessa maneira. Tornaram o país um país com separação de igreja e Estado, sem denominação estabelecida pelo governo. E isso foi, no final das contas, um progresso muito grande, uma bênção para os Estados Unidos também. Só que essas pessoas, né, os primeiros batistas, tiveram assim, muitas consequências. Foram açoitados, foram presos, tiveram que pagar multas. Em alguns lugares eles foram executados também por causa de suas convicções, inclusive essas questões. Então a gente tem que pensar um pouco sobre a relação entre igreja e Estado para entender. Se você lembrar da história, a primeira igreja, né, no início a igreja era perseguida, ela não tinha influência nenhuma no Estado, ela era perseguida pelo Estado. Depois existe o período em que Constantino se torna um cristão, pelo menos nominalmente, e ele então quer que o Estado seja uma influência na igreja. Ele convoca sínodo, ele promove um determinado tipo de cristianismo e tudo mais. E isso aí cria um precedente que depois nunca é abandonado. E isso entra no período medieval e é preservado. Existem dissidentes desde o início, você vai lembrar, por exemplo, os donatistas que não queriam nada a ver com a igreja estatal, e em outras questões eles estavam errados, mas até aí, nesse sentido, eles estavam certos. Só que eles foram perseguidos por causa da sua insistência em não serem da igreja oficial. Então isso se tornou uma norma na Idade Média e na Reforma. Isso acabou não sendo questionado por muitos dos reformadores.
os reformadores magisteriais trabalharam em conjunto com o Estado. Em cada localidade eles criaram igrejas estatais, e a verdade da história a gente deve reconhecer isso, que sem o apoio dos estados, a reforma teria sido esmagada pelo Papa. Se sobreviveu a reforma protestante, foi graças aos príncipes alemães, foi graças aos governantes das cidades suíças, foi graças a pessoas como a Rainha Elizabeth e pessoas assim que levaram essa questão adiante. Agora, de qualquer maneira, a maneira em que você tem o Estado influenciando a igreja ainda é uma questão assim que tem que ser avaliada. Eu sou a favor de uma postura onde o Estado não deixa que protestantes sejam perseguidos, mas também não sou a favor do Estado que persegue pessoas por heresia. Você vê que, por exemplo, Lutero advogou que ninguém deveria ser morto por causa de heresia, não. Mas o Calvino e alguns outros ali tiveram momentos em que eles mataram pessoas por heresia, né? Calvino propriamente não, ele não foi a pessoa, mas no seu modo de pensar isso era correto, executar o serveto e outras questões assim. A Confissão Belga de 1561, que foi organizada para referência de igrejas reformadas, diz o seguinte sobre as autoridades civis: o seu ofício não é apenas cuidar da ordem pública e zelar por ela, mas também proteger o santo ministério da igreja, a fim de impedir e exterminar toda idolatria e falso culto a Deus, destruir o reino do anticristo e promover o reino de Jesus Cristo e a pregação da palavra do Evangelho em todo lugar, para que Deus seja honrado e servido por todos, como Ele ordena na sua palavra. Eu acho isso uma coisa assustadora. É o papel do governante proteger o santo ministério da igreja e impedir e exterminar toda a idolatria? Quer dizer que o presidente do Brasil deveria impedir que pessoas que pensam diferentemente sobre religião pratiquem a sua religião? Eu acho que algumas religiões, obviamente, né? Se você tem religião que faz sacrifício humano, coisa assim, você não vai poder tolerar certas coisas. Agora, existem, claro, momentos em que você simplesmente não vai poder agir dessa maneira. E eu acho que isso é um bom senso que hoje os evangélicos em geral aceitam e entendem. Mas nessa época as pessoas pensavam assim. Você vê que isso aqui é o quê? É bem aquela ideia católica, que o Estado deveria promover a religião de Deus. A Confissão Belga prossegue e ainda diz assim: neste assunto rejeitamos os anabatistas e outros revolucionários e, em geral, todos os que se opõem às autoridades e aos magistrados e querem derrubar a ordem judicial, introduzindo a comunhão de bens e que abalam os bons costumes que Deus estabeleceu entre as pessoas. De novo, o que você está vendo? Eles estão agora aqui dizendo, eles rejeitam os erros dos anabatistas, porque os anabatistas eram pessoas que não queriam que houvesse ordem judicial. Eles diziam que não podia ter nada disso. Então, nesse sentido, eles estão dizendo isso aí é um erro. Então, tudo bem. Eu diria que nessa altura, em 1561, ninguém estava certo. Nem os reformados e nem os anabatistas. Os anabatistas tinham um elemento de verdade, mas a posição deles era pior do que a posição dos reformados. Os reformados tinham uma posição que dizia o quê? A posição que dizia não deveria haver um Estado. É um pecado você se envolver com política e tudo mais. E por esses caminhos seriam caos à sociedade e eles teriam que viver em comunidades à parte, como vivem os Amish, né? Bem, de qualquer forma, a perpetuação da ideia de uma igreja estatal tornou alguns erros dentro dos países protestantes inevitáveis, porque eles tiveram que optar por uma forma de protestantismo e então sustentar essa forma por impostos, e todo mundo que era dissidente, tivesse uma opinião diferente, era não somente obrigado a sustentar aquilo, como também era obrigado a frequentar aquela igreja, mesmo que ele discordasse de alguma coisa. E como nós já vimos na Inglaterra, isso era altamente problemático, porque a maioria das pessoas estavam convencidas de que a igreja anglicana estava realmente seguindo a Bíblia em alguns pontos, mas você não podia pensar de uma forma contrária. Havia também esse problema em países luteranos, onde você podia ser um reformado, mas os luteranos obrigavam você a ir na igreja luterana e sustentar a igreja luterana. E você poderia querer a sua própria igreja. E foi só depois da Guerra dos 30 Anos que eles conseguiram liberdade até para isso. Então, muitas coisas desse tipo foram assim confusas nessa altura. Os magistrados, é claro, queriam uma igreja estatal e um dos motivos, e eles faziam muita questão do batismo infantil, porque o batismo era a única fonte de informação para identificar quem nascia no país. Era onde eles também tinham direito à cidadania. Então, eles recolhiam impostos baseados no censo das informações que eles tinham de batismo
e também recrutavam para serviço militar. Sem o batismo infantil, eles sabiam que as pessoas não teriam o trabalho de registrar seus filhos. O batismo é sagrado, né? Aí a gente fala assim. Mas não tem batismo, eles não iriam colaborar com uma lei que dissesse traga seu filho. Se o governo ficar sabendo, melhor ainda, entendeu? Então é uma situação assim, que eles entendiam a importância disso e insistiram então nessa questão. Agora, o que acontece? Vamos voltar a falar dos anabatistas. Por que os anabatistas estavam errados? Eu vou voltar à confissão de Schleitheim. Vou citar um pouco mais do que eles têm a dizer. Olha o que eles falam, esse é o documento deles de 1527. Eles dizem o seguinte: assim também devemos abolir de nosso meio as diabólicas armas da violência, como a espada, armaduras e similares, e todo o uso delas para proteger amigos ou contra inimigos. Em virtude da palavra de Cristo, você não resistirá ao mal. Ou seja, eles estão entendendo que a ética que Jesus ensina no Sermão do Monte implica também que não deve haver um Estado, não deve haver polícia, não deve haver exército. Eles estão levando isso não numa aplicação pessoal, você não se vinga, mas está dizendo, não, Jesus diz para não fazer isso, então ninguém pode fazer isso em nenhuma circunstância, nem para proteger amigos. Eles então dizem, concordamos com o seguinte sobre a espada. A espada é uma ordenação de Deus fora da perfeição de Cristo. O que eles querem dizer com isso? Olha só. Não, Deus, na sua providência, colocou mesmo gente para fazer isso aí, para ter um governo. Mas fora da perfeição de Cristo. Quem se converte a Cristo vai se afastar. Entendeu como que funciona? Aí eles dizem, ela pune e mata os maus e guarda e protege o bem. A lei da espada foi estabelecida contra os ímpios para punição e morte, e os governantes seculares foram estabelecidos para usá-la. Mas dentro da perfeição de Cristo, apenas o banimento é utilizado para a advertência e exclusão de quem pecou. Sem a morte da carne, é simplesmente aviso e mandamento para não pecar mais. Mais adiante eles falam assim. Agora, muitos que não entendem a vontade de Cristo para nós vão perguntar se um cristão pode ou não usar a espada contra os ímpios para a proteção e defesa do bem ou por causa do amor. Okay? Olha só, tem gente que vai dizer isso. Não, mas você ama o próximo, vai proteger as pessoas de uma agressão. Por isso tem que ter polícia, tem que ter tal. Aí eles dizem o seguinte, nossa resposta unânime é, Cristo nos ensina e nos ordena a aprender com Ele, pois Ele é manso e humilde de coração e assim acharemos descanso para nossas almas. As coisas que não têm nada a ver. Mais adiante um pouco eles dizem, se um cristão deve participar de disputas e contendas em assuntos mundanos, como os incrédulos fazem entre si. A resposta, Cristo evitou decidir ou emitir julgamento entre irmão e irmão sobre herança, se recusou a fazê-lo. Então devemos também fazer assim. Olha só, eles não entenderam o princípio bíblico. Meu irmão não quer dividir a herança. Jesus diz, quem me fez partidor, né, ou juiz entre vós? Jesus estava dizendo que ele era um líder da fé, mas ele não era um líder civil, não tinha cabimento ele fazer isso. Apesar que ele é o rei dos reis, ele não é o rei em exercício nessa altura da história. Então, o que você tem ali? Jesus não entra nessa questão, mas isso não quer dizer que um cristão não poderia ser um juiz. Ele diz, não, você tem que seguir um exemplo de Jesus. Se alguém te pedir para decidir uma coisa, você não pode ser um juiz. Terceira questão relativa à espada é, se o cristão poderia ser um magistrado caso fosse indicado. Tipo assim, você nasceu na família real, eles passaram para você o trono. Essa pergunta é respondida assim, Cristo seria feito rei, mas ele evitou e não discerniu isso na ordem de seu Pai. Assim também devemos fazer como ele fez e segui-lo, assim não andaremos nas trevas. Pois ele mesmo diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele mesmo ainda proíbe a violência da espada quando diz, os príncipes deste mundo têm poder sobre elas, etc., mas entre vós não será assim. E você vê que ele não está dizendo uma coisa que não tem nada a ver com o texto bíblico no seu contexto. Você vê que a gente bem simplória e não entende as coisas. Então vamos lá. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que se uma pessoa quiser fazer rei uma pessoa, está errado? Ele ser rei? Obviamente não. Você entende assim, o que está acontecendo aqui. Jesus, na verdade, não deveria ser rei daquela maneira em que eles estavam querendo. Não era essa sua missão e tudo mais. Mas é a vocação de Deus para algumas pessoas serem governantes e tudo mais. Mas enfim, eles ainda falam o seguinte. Enfim, pode-se ver nos seguintes pontos
que não convém a um cristão ser um magistrado. A regra do governo é segundo a carne, e a dos cristãos segundo o Espírito. As casas onde moram permanecem neste mundo, a dos cristãos está no céu. A cidadania deles está neste mundo, a dos cristãos está no céu. As armas de batalha deles são carnais, e somente contra a carne, mas as armas dos cristãos são espirituais, contra a fortificação do diabo. Ou seja, estão dizendo, o magistrado civil tem uma casa que é aqui desse mundo, então ele não pode ser um magistrado civil porque nossa casa, nossa pátria está nos céus. É uma lógica assim, que você fica com dó, sabe? Você pensa assim, esse pessoal, na verdade, eles precisavam de um mentor espiritual, de um pastor, né, para ensinar eles, mas eles simplesmente não aceitavam, né, instrução de pessoas que sabiam mais da Bíblia do que eles. Agora, então, em contraste a isso, o que você vai encontrar na confissão dos batistas é uma outra linha totalmente. Então, você tem a confissão belga. O magistrado civil tem que impor a religião certa. Você tem os anabatistas. Não, um cristão não pode ter envolvimento nenhum com política, não pode ser um juiz, não pode ser um policial, não pode ser do exército, nada. E agora você tem a posição batista que aparece também nessa época. A Confissão de 1644 diz o seguinte: cremos que as autoridades supremas deste reino são o rei e o parlamento, conforme escolhidos pelo reino, e estamos obrigados a nos submeter no Senhor a todas as leis civis vigentes por eles instituídas, assim como aquelas que, eventualmente, eles vierem a sancionar. Reconhecemos que temos a obrigação de defender as autoridades legítimas e todas as suas leis civis, mesmo que isso possa custar a nossa vida, nossa liberdade, nosso patrimônio e tudo que nos pertença. Ok, então veja só que coisa interessante que eles estão dizendo aqui. Eles estão dizendo, olha, existe um governo legítimo que nós devemos obedecer. E que, já que é um governo legítimo, nós temos a obrigação de defender essas autoridades e defender as suas leis. Se eles passam uma lei e uma pessoa não está respeitando, a pessoa tem que ser punida. Mesmo que isso nos custar a nossa vida. Aqui eles estão dizendo, mesmo que para fazer valer as leis, a gente tem que arriscar a nossa vida, como você faz quando você entra, por exemplo, para o exército. E eles então continuam e dizem, no entanto, é possível que venhamos a sofrer por não nos submetermos às suas leis de ordem eclesiástica, pois mesmo que as autoridades julguem estar cumprindo o seu dever ao implementarem tais leis, elas são contrárias à nossa persuasão e seria uma violação de nossas consciências nos submetermos a elas, o que nos força a desobedecer e nos entregarmos à sua mercê. Dessa forma, buscamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Agora, eu diria que aqui eles mostram um insight que ninguém até então estava tendo, que é muito importante. Existem duas esferas de autoridade legítima, a de Deus e de César. Você tem que dar de Deus e de Deus. Deus legisla sobre a consciência, sobre a fé, sobre a sua crença. Deus coloca a autoridade humana para governar o país, para estabelecer a boa ordem do reino e tudo mais, fazer leis para governar. Então, a gente dá a César o que é de César. Inclusive, a gente presta serviço militar. Inclusive, a gente paga imposto e tudo mais. Só que nós não damos a César o que é de Deus, que é a questão da fé e consciência, que não cabe o governante, o magistrado civil, entrar e tentar definir o que deve ser a religião de ninguém. Não é papel do governante. E eu diria que isso aqui é uma visão perfeitamente neotestamentária. Eu não vou argumentar biblicamente por isso, mas eu acho que você consegue entender o que eu estou dizendo. Você tem no Velho Testamento uma teocracia, mas você não tem no Novo Testamento uma receita para isso. E de forma alguma você pode dizer, nós vamos usar o Velho Testamento como base para tentar conduzir a sociedade hoje, porque estamos vivendo numa aliança totalmente distinta do que aquela questão. Então, veja só o que diz a Confissão de Fé Batista de 1689. É claro que aqui estamos pegando alguns parágrafos que vêm da Confissão de Westminster, mas também algumas coisas bem diferentes. Então, vamos ver o que ele diz. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, ordenou que houvesse magistrados civis para lhe estarem sujeitos e governarem sobre o povo, para o bem público e para a glória de Deus. E para que desempenhem essa função, Deus os armou com o poder da espada para a defesa e o encorajamento daqueles que fazem o bem e para a punição de malfeitores. O que eles estão dizendo? Isso é uma causa que Deus chama as pessoas para fazer, uma coisa certa de se fazer. Deus estabelece isso. Então eles prosseguem e dizem, quando chamado para isso, é lícito que o cristão aceite e execute o ofício de magistrado. No desempenho deste ofício,
ele deve especialmente manter a justiça e a paz de acordo com todas as leis de cada comunidade, e para esse fim, mesmo agora, na vigência do Novo Testamento, ele pode inclusive empreender a guerra, se for isto justo e necessário na ocasião. Muito interessante. Então estão dizendo, tem momentos em que isso aí vai ser correto fazer guerra, e o rei pode também ir dar ordem para matar pessoas, para manter a ordem e proteger a sociedade. Tá? Agora, os batistas, quando, vamos dizer assim, elaboraram a sua versão da Confissão de Westminster, eles não afirmaram coisas que estavam na Confissão de Westminster original. Eu quero citar essas coisas aqui porque é importante lembrar isso. Hoje, ninguém segue a Confissão de Fé de Westminster original tal como ela saiu. O que você tem hoje é você tem a Confissão original, que os congregacionais pegaram e disseram assim, a gente concorda com quase tudo, só não dá para concordar com isso. E aí, mais um pouco depois, os batistas fizeram a mesma coisa, né? Falaram assim, a gente concorda com quase tudo, só não concorda com isso. E mais tarde, os presbiterianos pegaram e falaram assim, a gente concorda com quase tudo, a gente só não concorda com isso. E eles também tiraram os parágrafos que eu vou ler aqui agora, porque eles são do documento original. E veja que a essa altura, quando os batistas removeram isso era do texto. Veja o que diz a confissão original. É dever dele, do magistrado civil, manter a ordem de tal modo que unidade e paz sejam preservadas na igreja, que a verdade de Deus seja mantida pura e intacta, que todas as blasfêmias e heresias sejam suprimidas. Não deve ter ninguém falando doutrina errada dentro do reino, não. O governo tem que zelar por isso. Que todas as corrupções e abusos na adoração e disciplina sejam prevenidas ou reformadas. Ou seja, o governo tem que decidir o que é ser uma igreja reformada e forçar as igrejas todas a se conformarem. E que todas as ordenanças de Deus sejam devidamente estabelecidas, administradas e observadas. Para melhor alcançar este fim, ele, o magistrado civil, tem o poder de convocar sínodos, fazer-se presente neles e tomar medidas para que tudo que venha neles a transcorrer seja conforme a mente de Deus. Ou seja, a Confissão de Fé de Westminster, em seu documento, seu texto original, está dizendo que a autoridade do governo, quem for a autoridade, seja um rei, um presidente, o que for, que tiver o país, ele tem direito de decidir quando a igreja deve reunir para ter um sínodo. A igreja tem que ter um sínodo para tratar de uma questão doutrinária. E aí reúne, e ele ainda tem autoridade para se fazer presente e ser aquele que supervisiona, governa e conduz a coisa de maneira que faz ela transcorrer na direção certa, a mente de Deus. Então vamos dizer o seguinte, o rei acha que a coisa deve ser assim, assim, assim na igreja. Então o que ele faz? Ele convoca um sínodo e ele usa da sua influência, sua autoridade como magistrado civil para levar o sínodo à conclusão correta, assim como fez Constantino, por exemplo, e os outros depois dele, Justiniano e tudo mais. Bem, base bíblica. Você sabe que a Confissão de Fé de Westminster traz base bíblica para tudo que ela afirma. Deixa eu te ler a base bíblica para essas afirmações. Isaías 49, 23, Salmo 122, 9, Esdras 7, 23, 25, 26, 27 e 28. Levítico 24, 16, Deuteronômio 13, 5, versos 6 e 12 também. Isso é sobre como deve lidar com uma cidade que se torna idólatra e tal. Observe que é tudo Velho Testamento. Vê se vai ter alguma coisa no Novo Testamento. 1 Reis 18, 4. 1 Crônicas 13, 1 até 9. 2 Reis 23, 1 até 26. 2 Crônicas 34, 33. 2 Crônicas 15, 12 e 13. 2 Crônicas 19, 9, 10, 11. 2 Crônicas 29 e 30. E Mateus 2, 4 e 5. Opa, chegamos no verso do Novo Testamento. O que são esses versos que eles estão mostrando aí? Basicamente, tipo assim, aí o rei Ezequias foi lá, tirou os altos todos e tal. Ah, então está na Bíblia, é bíblico, o rei deve fazer essas coisas. Deuteronômio 13, se uma cidade for adorar outros deuses, tem que todo mundo reunir e basicamente dizer para eles parar com isso, se eles não pararem, tem que destruir a cidade. Textos assim que eles estão usando. Agora, o que diz lá em Mateus capítulo 2 e o verso 3? Será que isso dá uma base no Novo Testamento para você ter essa interferência no Estado? Você sabe o que diz lá? Exatamente. Tendo rei Herodes ouvido isso, alarmou-se com toda Jerusalém e, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer.
Essa é a base bíblica. Fala sério. Mas é muito burrice, né? Porque mesmo em Israel, Sim, não, isso aí não tem nada a ver com o Novo sei que Testamento. não servia o Senhor, se fizer foi estrago. Isso aí não tem nada a ver com o Novo Testamento, ok? Então, eu diria para vocês o seguinte, olha só. Nesse aspecto, a essa altura da história, os luteranos, os presbiterianos, os anglicanos, todos mantiveram uma visão católica da ideia de cristandade, uma sociedade cristã mantida pelo Estado. E que o Estado deve ser teocrático. No Velho Testamento você tem uma teocracia, eles querem isso no Novo Testamento, que não tem base no Novo Testamento, que a igreja é uma entidade essencialmente diferente. Então, o que eu quero que você entenda é que você tem realmente, a essa altura, um debate sobre o grau de continuidade e descontinuidade do Velho Testamento para o Novo Testamento, que essencialmente o debate batista é esse. Os batistas estão dizendo o quê? Existem diferenças na Nova Aliança da Velha Aliança. E as pessoas não estão vendo isso, estão tentando reconstruir uma sociedade velho testamentária, do tipo, se você nasceu no país, se você nasceu na sociedade, você é membro da aliança e você é parte do povo. E o povo tem que ser mantido pelo governante, a andar na linha. Isso é a religião do Velho Testamento. A religião do Novo Testamento é uma religião diferente. A gente poderia dar muitos exemplos disso, mas, por exemplo, como Jesus mandou para as pessoas lidarem com a questão? Ele disse, se alguém não vos receber nem ouvir as suas palavras, ao sair daquela cidade, ide nas outras, junta um exército, chega lá e proclama guerra santa contra eles. Não, ele não dizia isso. Quer dizer, muita coisa clara na Bíblia em relação a isso aí, né? Então, você não tem nenhuma base bíblica no regime da Nova Aliança de tentar criar um Estado teocrático. O Estado teocrático de Israel foi uma coisa única na história que foi extinta pelo próprio Deus. Então, se você entende isso aí, você entende assim, essa questão, você sabe na hora que isso aí é uma furada que eles estão fazendo e não tem base bíblica. O bom disso é que hoje em dia, em geral, os outros evangélicos todos concordaram com a posição que os batistas advogaram. Só que é importante entender que quando eles defenderam isso inicialmente, nossa, eles foram duramente perseguidos, porque os batistas foram assim, rechaçados como se fossem assim, criadores de problemas por propor um negócio desses. E a ideia é, se o governo não impor a religião certa, vai tudo para o brejo, vai tudo para o beleléu, não vai ninguém realmente ser convertido. Ignorando, claro, o fato que antes de Constantino, a igreja conseguia evangelizar. A gente deve orar para que os governantes não nos persigam. Mas a gente não deve tomar o poder e perseguir aqueles que discordam da gente também. Bem, então vamos falar um pouco sobre a história de como que isso acontece. Eu quero então te dar um entendimento do que acontecia na Inglaterra, naquele contexto da igreja anglicana estatal, ok? Uma pessoa que não frequentasse a igreja do estado, e era tipo assim, onde você nasceu, teria a igreja mais próxima de você, tinha um raio ali de 6 milhas ao redor de onde você nasceu, você tinha que frequentar aquela igreja. Se você não fizesse, você estava em desobediência à lei. Qualquer inconformidade com a definição do estado da religião era punido por multas ou, às vezes, prisão, às vezes também chicoteavam as pessoas. Algumas pessoas, para serem reconciliadas, tinham que fazer penitência usando como roupa lençol branco e fazer uma confissão pública perante seus vizinhos de que eles tinham errado. E errado em que sentido? Tinham quebrado alguma coisa, alguma regra da igreja. E isso poderia ser, por exemplo, a igreja anglicana estabelecia dia de festa, e ela fazia isso, igual a igreja católica fazia. O cara não observava a festa religiosa conclamada pela igreja. Ele estava em violação da lei, ele tinha que fazer penitência pública, ou poderia ter que pagar uma multa também, coisa desse tipo. Vou te dar um exemplo do que seria a consequência de uma excomunhão da igreja na Inglaterra nesse período em que os batistas começaram. Olha só como que a coisa funciona. Se uma pessoa fosse excomungada, ela realmente teria dificuldades até mesmo para ter renda. Por exemplo, em 1617, um homem chamado William Correll, da cidade de Kempton, na Inglaterra, ele foi multado porque ele estava comprando e vendendo, fazendo comércio com um homem chamado Thomas Crowley, que era excomungado. Então, como o cara era excomungado, você não podia comprar nada que ele estava vendendo e nem podia vender nada para ele. Ele estava excomungado. Um outro homem, isso foi no mesmo ano, um homem chamado John Glidall e um outro também chamado Francis Crash. Eles foram multados porque eles contrataram um homem chamado Richard Barrett para trabalhar para eles, sendo que o Richard Barrett estava excomungado. Ninguém podia contratá-lo para fazer nada. O excomungado não pode dar trabalho para ele, não. Você vê que a excomunhão é um negócio sério na Inglaterra. Outro exemplo aqui. Até em relação, assim, a relacionamentos amorosos. Um homem chamado
Roger Merriam, em 1616, foi multado porque ele começou a namorar uma mulher chamada Margaret Bennett com a intenção de casar com ela, mas ela era excomungada da igreja. Então não podia. As regras envolviam o seguinte: se uma pessoa que estava excomungada e não tivesse feito todo o processo de restituição para a igreja aparecesse no culto público, o ministro deveria naquele instante interromper o culto e não dar sequência enquanto a pessoa excomungada não fosse embora, sendo que a congregação não estava liberada da sua obrigação de assistir o culto até que ele terminasse o culto propriamente. Uma mulher chamada Anne Skevington foi excomungada porque o marido dela, que estava excomungado da igreja, morreu e ela compareceu ao seu enterro. Aí ela foi excomungada porque ela foi no enterro de uma pessoa excomungada, sendo que era o próprio marido dela. Um homem chamado John James recebeu uma multa de 24 libras, uma quantia bastante expressiva de dinheiro nessa época, por causa da seguinte falha de sua parte. O ministro da igreja da paróquia dele foi suspenso pelas autoridades e não ia ter culto. Para ele não ficar sem culto, ele foi para uma outra igreja que não era a igreja onde ele tinha que frequentar, mesmo uma igreja anglicana. Por essa ofensa de ter ido na igreja errada, ele foi excomungado. E para poder voltar para a igreja, ele foi multado 24 libras. Okay? Depois disso, não acabou ainda. Ele ainda teve que fazer outras coisas para fazer todo o processo. Acabou dando uma soma de mais de 100 libras. E ele escreveu uma carta em protesto ao governo sobre isso, o que aconteceu, porque ele sentia que ele não estava fazendo nada de errado, mas só que o que a igreja impôs sobre ele, para ele poder voltar a ter comunhão com a igreja, foi tão custoso que levou ele à ruína financeira. Olha a situação. Em outro caso, um ministro chamado Clark, esse ministro já estava com uma idade avançada, um ministro chamado Sr. Wells, ministro da igreja anglicana, tinha que pagar um imposto novo que eles criaram que o clero tinha que pagar. O imposto era de 6 libras e esse homem não tinha condições de pagar, ele era um ministro ainda na ativa, com 100 anos de idade. E como ele não pagou imposto, ele foi censurado e ele foi obrigado a fazer uma caminhada a pé, numa distância de 5 milhas de sua casa, dá uns 7 quilômetros de sua casa, com 100 anos de idade, para poder se justificar e ainda assim pagar o dinheiro que ele estava devendo ao Estado, porque senão ele seria excomungado como ministro da igreja. Então você vê que assim, a situação é assim, bastante caótica nesse sentido. Agora, no meio desse contexto aí que os batistas começaram a dizer assim, não tem legitimidade nenhuma nisso. Essa questão deve ser voluntária e isso é uma questão entre o homem e Deus. O Estado não deveria fiscalizar a religião da pessoa, deveria fiscalizar a violação dos direitos civis das pessoas e a segunda tábua da lei, por assim dizer. Uma coisa então que eu gostaria de dar de informação para ajudar a entender um pouco isso, contar um pouquinho sobre a vida do John Bunyan. John Bunyan, para mim, é um dos grandes heróis da história da igreja. Ele é muito conhecido como autor do livro Peregrino. Eu tenho aqui, por exemplo, essa edição da Mundo Cristão, que tem O Peregrino e a Peregrina. Você conhece esse livro, né? Você já leu, né? O Peregrino foi escrito primeiro, depois a Peregrina, como uma obra que ele escreveu dando sequência ao livro. Ele fez isso, na verdade, porque outras pessoas estavam escrevendo sequências, tentando se passar por ele, então ele escreveu a sequência oficial. John Bunyan é um caso muito interessante. Ele nasceu em 1628, morreu em 1688. E ele teve uma vida assim, bastante turbulenta, longe de Deus. Depois ele teve muita dificuldade em entender a salvação, mas Deus trouxe ele por um processo assim, custoso até a sua conversão. Ele conta isso, ele tem uma autobiografia que revela todo o conflito que ele teve, ele achou que Deus não queria salvá-lo e tudo mais. Mas por fim ele teve uma conversão assim, muito séria e ele chegou a convicções batistas e vai acabar se tornando um pregador na igreja batista. Ele vai ser preso por isso, mais tarde ele vai ser solto. Depois que ele é solto, ele vai ser ordenado como ministro. Ele é preso antes de ser pastor da igreja batista propriamente. Mas John Bunyan é uma pessoa assim, que paga um preço muito alto pela sua convicção batista nesse período. É típico do que está acontecendo. Então eu quero falar um pouco sobre a situação do John Bunyan. Primeira coisa assim, que a gente deve notar é que quando ele foi preso, igual eu falei, ele ainda não era um pastor, mas ele estava pregando na igreja batista, ele se tornara membro de uma igreja batista, estava bem envolvido no trabalho da igreja batista, e as pessoas chegaram com notícia para ele dizendo assim, olha,
estão vindo aí para te prender por causa da sua, né, atividade aqui de estar pregando numa igreja clandestina, que não é a igreja oficial. Ele teve um tempinho aí que ele poderia ter fugido, ele poderia ter, né, fechado a reunião, mandado tudo embora, porque ele foi avisado com o tempo, mas ele pensou assim, se eu fizer isso, eu acho que eu vou desonrar a minha profissão. As pessoas vão depois passar por perigos mais sérios do que esses e as pessoas vão pensar assim, né? O exemplo lá não foi o melhor exemplo. Então ele disse, eu vou continuar pregando normalmente. Pregou normalmente, a autoridade chegou no meio do culto, interrompeu o culto e exigiu sua prisão. Ele disse para a congregação o seguinte, quando ele estava saindo, para eles não ficarem desencorajados por causa disso, que era uma misericórdia da parte de Deus poder sofrer pelo nome de Cristo, eles não estavam fazendo nada de errado, muito melhor ser preso por um motivo desse do que ser preso como um ladrão, um assassino ou coisa do tipo, e dando uma espetada no cara que foi prendê-lo, né? Ainda diz o seguinte, e afinal de contas é bem melhor nesse momento estar na pele do que é perseguido do que do perseguidor, para depois se ver com Deus. Mas ele vai preso. No dia seguinte, ele comparece perante um juiz, e o juiz então diz para ele que ele não pode de forma nenhuma fazer o que ele está fazendo, ele questiona o que ele estava fazendo, diz que não pode de forma nenhuma fazer isso, e diz o seguinte, eu vou te soltar sob fiança, até outro julgamento, mas a fiança vai ser perdida se você continuar pregando. E ele diz, não, continuar pregando, eu vou continuar pregando. Isso aí, assim, não posso parar de pregar. Então o homem disse, então você não vai nem sair sob fiança não. E já mandou ele direto para a cadeia. E ele foi então preso. Ele vai ficar preso 12 anos. Deixa eu contar um pouco do que está envolvido nessa questão. Bunyan passou muito conflito pensar assim, será que eu não deveria fazer alguma coisa para mim cuidar melhor da minha família? Porque ele tinha família, olha só, ele tinha tido um primeiro casamento, sua esposa tinha falecido, ele tinha crianças e ele havia recentemente casado de novo. Sua segunda esposa estava grávida, não teve condições de ir ao culto. Quando ela recebeu notícia de que ele tinha sido preso no culto, ela entrou em trabalho de parto e perdeu a criança. Ela ficou muito chocada com aquilo, assustada, o que ia acontecer com a vida dela e tudo. Uma situação assim, uma de suas filhas era cega, e eles tinham uma situação assim, precisavam do marido em casa, por assim dizer. E ele sentiu assim, se eu prometer que eu paro de pregar, eles até me soltam. Mas ele falou assim, mas eu estou concordando com a tirania, eu estou dando razão para eles, eu não posso fazer isso, não é uma coisa certa de fazer. Então, nesse sentido, ele continua ali. As condições na prisão, de qualquer prisão naquela época, era bem ruim, talvez aquela não fosse a pior prisão, mas para você ter uma ideia, o que as pessoas tinham para dormir? Eles dormiam em palha. Para palha, eles recebiam uma mixaria de dinheiro para comprar palha anualmente e não dava para ter palha no chão o ano inteiro, porque a palha não dura muito tempo, as pessoas não usando ela assim. Então, assim, tinha época do ano que ele tinha que dormir no chão duro, tinha época que tinha palha para dormir em cima. Um outro homem que foi preso junto com Bunyan, no ano de 1666, escreveu uma carta para o governante, né, pedindo misericórdia. Ele escreveu, entre outras coisas, o seguinte, eu tenho sofrido toda a miséria que um lugar terrível como este é capaz de infligir. Vou perecer nessa cadeia se o Senhor não tiver compaixão e misericórdia de mim para me tirar daqui logo. Esse homem tinha ficado na cadeia 12 meses. O Bunyan ficou 12 anos na cadeia, nessas circunstâncias. Então, se sabe que ele foi preso com 32 anos, ele perdeu os melhores anos da sua vida, ficou longe da sua família, uma situação assim, bastante desgraçada. Mas por quê? Por não conformismo dentro da igreja anglicana. Agora, nessa época, uma pessoa presa poderia ser ajudada por pessoas de fora, eles poderiam chegar e levar coisas para ela. Só que Bunyan tinha a realidade seguinte, a família dele estava totalmente pobre, ele, na verdade, teve que trabalhar na cadeia para fazer coisas para vender, para mandar para sustentar a família dele. E todo mundo que era, vamos dizer assim, da igreja dele, ele nem pastor ainda era, então ele não era, vamos dizer assim, uma pessoa proeminente na igreja. Mas os membros da igreja também passaram a ser perseguidos, e a realidade dos membros da igreja batista era o quê? Vários tiveram que fugir da cidade para outros lugares para não serem presos, outros foram presos também e se tornaram companheiros de prisão, outros tiveram todas suas posses confiscadas pelo Estado porque eram não conformistas dentro do sistema anglicano. Então não tinha muito como ninguém ajudá-lo, ele estava lá meio assim, abandonado mesmo quanto a isso. Teve um momento durante sua estadia, e ele diz que isso aconteceu num período de uns 6 meses, entre 1661 e 62, que um dos carcereiros se tornou tão simpático a ele, que permitiu até que ele saísse para assistir cultos e coisas desse tipo, mas que as pessoas descobriram o que estava acontecendo, ficaram muito com raiva, e depois, assim, não somente puniram o carcereiro, como também colocaram ele em uma condição pior do que ele tinha antes, onde ele não podia nem chegar à vista da porta para o lado de fora.
Então ele viveu nessas condições por um bom tempo. O período que ele ficou ali, ele tinha 2 livros com ele, a Bíblia e o livro dos Mártires. Eram os 2 livros que ele tinha. Ele tinha lido muitos livros antes de ir para a cadeia. Na cadeia, parte da obrigação dos presos era trabalhar para custear a manutenção da cadeia. Nessa época era desse jeito. Então ele não tinha muito tempo de sobra. Mas no tempo de sobra que ele tinha, ele fazia ainda alguns objetos que poderia vender e assim tentar ajudar com o sustento da sua família. Ele também passou a escrever. Ele escreve o Peregrino, por exemplo, na cadeia. E ele também serve de mentor espiritual para pessoas que estão procurando conselho. Por exemplo, algumas pessoas que até tinham envolvido-se com crime iam lá pedir conselho para ele. Agora, imagina isso. Tem um caso, por exemplo, de uma mulher. A mulher vai lá visitar Bunyan para conversar com ele na cadeia. Ela vai lá e confessa para ele o seguinte, aqui, eu estou trabalhando para um senhor, mas eu estou roubando ele. Eu estou roubando das finanças desse homem. Já fiz isso várias vezes, estou me sentindo muito mal, o que eu faço? E ela então pede dele conselhos. E ele aconselha ela a fazer restituição, se entregar para as autoridades e tudo mais. Olha só que coisa engraçada, né? O prisioneiro, o cara que está na cadeia, está ajudando a manter a boa ordem na sociedade e dando conselho para quem é criminoso lá de fora para se reformar a sua vida. Esse tipo de situação assim, absurda e irônica que você tem nessa altura. Mas dos anos 1672 a 1675, o rei, que na verdade era um rei pró-católico, incrementou muito a perseguição dos grupos dissidentes que não conformavam a igreja que ele controlava como cabeça da igreja. E ele então começou a pagar altas somas de dinheiro para quem fosse espião, para fiscalizar quem era dissidente, quem não era da igreja estatal, não? E denunciar essas pessoas. Se eles conseguissem prender uma pessoa, a pessoa ganhava uma boa recompensa. 7 libras, 8 libras, 15 libras em alguns casos, que era uma soma bem expressiva de dinheiro nessa época. E os historiadores contam que o que aconteceu nessa época era o seguinte, homens que eram malandros, assaltantes, pessoas assim, passaram a colaborar com o Estado para descobrir quem que eram os não conformistas e dedurá-los, porque era mais fácil ganhar a vida colaborando com o governo para perseguir os cristãos sinceros do que assaltar propriamente. Então eles estavam fazendo isso, o Estado começou a usar dinheiro de imposto para sustentar esses vagabundos, para prender pessoas que estavam procurando servir a Deus na igreja. Você vê assim como que é a coisa muito virada, né? O livro dele, que ele escreveu na cadeia, só foi publicado depois que ele foi solto. Mas fez muito sucesso, o Peregrino. No ano em que ele saiu, ele teve que ter 3 edições, porque esgotou. Pessoas leram, gostaram, fez muito impacto e foi realmente assim, um clássico, né? O livro cristão mais lido além da Bíblia. É um livro assim, que também criou a fama de Bunyan, né? Que não era uma pessoa muito conhecida, era uma pessoa até desconhecida mesmo, uma pessoa meio obscura, um batista aí, não conformista, preso por insistir em pregar. Mas é muito interessante assim, o que ele faz. O livro do Peregrino tem um impacto muito grande na história da humanidade e até da literatura. É muito importante esse livro. Mas as pessoas então começaram a escrever uma segunda edição do livro, tentando se passar por Bunyan para vender livros, a ponto em que Bunyan resolveu escrever outro livro. Ele escreveu primeiro uma versão do Homem que foi para o Inferno, não do Homem que foi para a Cidade Celestial. Mas não foi muito bem aceito e ele escreveu então a Peregrina, que seria a esposa do primeiro, né, que foi depois na jornada também. E quando ele escreveu esse livro, ele fez o seguinte comentário. Ele disse, eu vou escrever um livro sobre a mulher que se converteu, porque, afinal de contas, as mulheres são importantíssimas aos olhos de Deus, você vê isso na Bíblia. Ele fala o seguinte, foram as mulheres que sustentaram Cristo durante o seu ministério terreno. Foi uma mulher que lavou os seus pés com suas lágrimas, uma mulher que o ungiu para o seu sepultamento. Foram mulheres que ficaram perto de Jesus até o seu último instante na cruz. Mulheres que o seguiram à sepultura quando ele foi sepultado. E foram as mulheres que testemunharam primeiro a sua ressurreição. Ele diz então o seguinte, as mulheres são altamente favorecidas por Deus, elas são coparticipantes da graça de vida. A conversão de uma mulher é um tema, vamos dizer assim, muito importante para o livro, já que o primeiro ele fez meio que autobiográfico. Ele entendia como a sua... claro que ele não tinha chegado à Cidade Celestial quando ele escreveu o livro, mas ele entendia ali como que Deus tinha trabalhado na vida dele para ele se converter, ele meio que... Ele conta a sua própria história ali. Inclusive, se você sabe, por exemplo, os personagens, o juiz que o julgou e tal. O juiz que julgou e botou Bunyan na cadeira é um homem tão vil, tão mesquinho, um homem corrupto com dinheiro, uma coisa assim. Ele depois acabou sendo pego com fraudes e coisas desse tipo, que ele mesmo acabou sendo preso. E era uma pessoa assim, Bunyan pega personagens assim com quem ele conviveu
E se você conhece a vida dele, você começa a pensar, esse cara aqui do livro, entendeu? É muito interessante isso. Alguns também, o amigo dele que morreu queimado na estaca e tudo. É muito interessante esse tipo de coisa. Então, Bunyan é bem autobiográfico, mas aí ele entende que ele pode também falar sobre a conversão da mulher, devido à importância que a Escritura dá para as mulheres. A outra obra dele, que é muito interessante, pouco valorizada, mas a mais profunda teologicamente dele, é As Guerras da Famosa Cidade da Alma Humana. Esse livro é muito rico, é uma alegoria também. É uma cidade que o rei Emanuel vem e conquista a cidade. E a cidade resiste, né? Mas ele conquista a cidade, é a conversão. É muito interessante como ele coloca, a doutrina muito boa. Bem, então com isso ele escreveu alguns livros. Agora o primeiro livro que ele escreveu foi até mesmo antes do Peregrino, foi um livro onde ele contendeu contra os Quakers, os Quakers algumas pessoas chamam, mas os Quakers, eles eram um grupo de continuistas, né? E como costuma acontecer com grupos continuistas, eles apostataram em pouco tempo por causa da sua... ainda acredita que Deus está falando, dando revelações novas, ok? Então, veja só o que aconteceu. Os Quakers, ele escreveu o seu primeiro livro contra a doutrina dos Quakers, por causa dessa questão de revelações e tudo. Ele relata nesse livro, por exemplo, que ele conversou com um pessoal, uma congregação de Quakers, onde uma pessoa falou com ele assim, na cara dele, falou assim, você acredita que Jesus ainda está no céu, no corpo que ele teve na ressurreição? Então você está seguindo um ídolo. E disse que o filho de Maria não está em nenhum corpo que ele usou na cruz. Esse tipo de ideia. De onde que eles tiraram isso? Essas novas revelações, né? E ele viu nitidamente o perigo nisso, então ele escreveu uma obra refutando a doutrina dos Quakers. E ele disse, então, entre outras coisas, o seguinte, as opiniões que os Quakers sustentam hoje, essa ideia de novas revelações e tudo, foram antes sustentadas pelos Ranters. Só que os Ranters eram um grupo que se reunia em volta da bebedeira. Mas os Quakers tentam dar uma fachada de espiritualidade e santidade para suas ideias de que eles estão recebendo revelações novas de Deus. Então esse foi o primeiro embate que ele teve. Mas ele também escreveu outros livros que são importantes. Por exemplo, ele escreveu em 1672 uma obra no qual ele contendeu que as igrejas batistas deveriam receber pessoas independentemente de batismo nas águas. Ele, assim, se pessoas, por exemplo, foram batizadas com o batismo infantil, isso não impede que eles participem conosco da ceia, se eles são pessoas regeneradas. Então, por exemplo, eu tenho essa obra, e ela não desceu comigo, está lá em cima. Eu tenho ela em inglês, ela nunca foi traduzida para o português. Você imagina por quê, né? Porque os batistas geralmente discordam da posição dele, então vão calar uma pessoa igual a ele. Mas ele repreende duramente a igreja por fazer essas questões motivo de divisão. Você vê que o tipo de batista que ele era não é exatamente uma pessoa contenciosa. Ele pratica batismo por imersão, batismo de crentes, mas ele não vai brigar com essas outras pessoas. Inclusive, no seu leito de morte, as últimas coisas que ele deixou aí para a posteridade foi um alerta para a igreja não separar por causa de questão de batismo, imposição de mãos, unção com óleo, cantar salmos somente e outras coisas externas. Ele diz que quem fizer esse tipo de coisa, fizer isso aí motivo de briga, vai ter que dar contas a Jesus Cristo, o juiz de vivos e de mortos, e que nós não sejamos culpados perante Ele de coisas tão insignificantes, porque essas pessoas, ele diz, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Muito interessante assim a maneira que ele trata. Então ele não era uma pessoa sectária, e eu acho que não é bom ser uma pessoa sectária nesse sentido. Outro tratado que ele escreveu foi em 1685, pouco antes dele morrer, ele escreveu um tratado sobre o sábado. E esse livro foi muito importante, porque, veja só, nessa ansiedade de ser muito bíblico em tudo, surgiu aquela ideia de sabatanianismo. Nós temos que guardar o sábado, porque os puritanos estavam indo nessa direção. Lembra que nós falamos um pouco sobre isso. E é claro que algumas pessoas olharam a questão e falaram assim, bem, se vai ser bíblico, vai ser bíblico? O dia que tem que guardar na Bíblia não tem nenhuma ordem para guardar o primeiro dia. O dia que é para guardar é o sétimo. Então surgiu um movimento que virou a ser chamado batismo do sétimo dia. Agora, essa ideia de guardar o sétimo dia, entender o sétimo dia como obrigatório para o cristão, teria talvez levado o movimento batista em sua maior parte nessa direção. Mas Bunyan escreveu um livro e o prestígio que as pessoas tinham para o Bunyan nessa altura
fez com que quase todo mundo lesse o livro do Bunyan, e o Bunyan salvou o movimento de se tornar um movimento de Igreja Batista do Sétimo Dia. Ainda sobreviveram algumas congregações, mas muito poucas, inclusive elas existem até hoje, mas elas são bem insignificantes, elas são sectárias também, não tem nada a ver com o movimento batista em sua maior parte. Agora, o que Bunyan fez naquele livro foi que ele refutou algumas das teses que estavam desenvolvendo com muita força entre os puritanos, a ideia de que o sábado sempre existiu desde a criação, que Deus instituiu a guarda do sétimo dia desde o Jardim do Éden, e ele mostra que não existe isso não. A guarda do sábado começa como uma instituição mosaica, ela não existe antes disso, e ele prova isso pelo texto bíblico, e realmente é fácil de provar. E isso é uma coisa interessante, porque você vê que John Bunyan não aceitava algumas das declarações que está na Confissão de Fé Batista de 1689, que segue de Westminster, sobre desde a criação até Cristo, o sétimo dia da semana foi guardado. Ele discorda totalmente disso aí. É uma coisa muito importante de entender, porque os primeiros batistas não falaram isso, por exemplo, na sua primeira confissão. Na segunda confissão, se acabou entrando como seguiram, vamos dizer assim, os presbiterianos. Mas isso é uma coisa assim, muito assim, querer manter uma posição velho testamentária no Novo Testamento também. Tem um sábado hoje, igual tinha no Velho Testamento, é um pouco da mesma ideia. Bunyan teve um impacto muito grande, então, e como eu disse, ele influenciou muito o movimento batista, não somente porque ele influenciou os batistas a serem, vamos dizer assim, a não serem sabatarianos do sétimo dia, como também ele influenciou o mundo a olhar os batistas com outros olhos, porque o livro dele fez tanto sucesso, o Peregrino, e a doutrina do Peregrino era tão claramente ortodoxa, que pessoas de outros grupos, inclusive anglicanos, ficaram mais simpáticos aos batistas por causa disso e ajudou o movimento a sobreviver e crescer. Na América teve muito impacto isso aí. Então pessoas tipo assim, você é de que igreja? Ah, é a igreja do Bunyan, entendeu? E como o Bunyan era respeitado, deu uma respeitabilidade para os batistas que eles não teriam tido sem isso. E talvez o movimento batista nunca teria se tornado um movimento forte se não fosse o Bunyan. Eu acho que isso é uma coisa assim, muito fácil de ver na história. Porque o Bunyan foi uma pessoa assim, tão assim, querida do povo, que ele ganhou, vamos dizer assim, a simpatia de muita gente. Então, menos perseguição, mais aceitação. E eu acho que isso é uma coisa importante. Às vezes você precisa de uma pessoa assim mesmo para ajudar um movimento a não morrer. Bem, de qualquer jeito, tem muito relato assim sobre como ele foi influente mais no final da vida dele. Bunyan tem um caso muito interessante de pessoa que era admirador dele, conta como ele era muito suspeito do homem, ele tinha lido os livros, tinha gostado dos livros, ele foi pregar e ele resolveu ir pregar. Isso nos dias da perseguição ainda, foi ouvi-lo pregar na casa dele. Aí quando ele foi na casa dele para ouvi-lo pregar, o que ele fez? Chegou lá, reunião clandestina dentro de casa, né? Bunyan foi pregar e o texto dele era o texto do Velho Testamento, aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe sobrevém, mas o anseio dos justos, isso lhe será concedido. Aí ele falou o seguinte, olha, ele vai pregar do Velho Testamento e já estou suspeito, já estou cansado de ver a gente pegar o Velho Testamento e usar o Velho Testamento para dizer coisa que não dá. E Bunyan pregou de uma forma tão bíblica, ele diz de uma forma tão neotestamentária, que ele o convenceu. Ele falou assim, não, esse homem está pregando a Bíblia, ele não está usando a Bíblia do Velho Testamento para fazer distorção da Bíblia, não. E ele acabou ficando amigo dele e acabou sendo muito edificado. E esse homem escreveu algumas coisas, ele diz, por exemplo, que mais para o final da vida dele, quando já não tinha mais a perseguição e tinha mais liberdade, ele diz que ele foi pregar em Londres, numa ocasião, 7 horas da manhã, num dia de semana, em que todo mundo teria que sair depois da reunião para trabalhar, ele congregou 1.200 pessoas para ouvi-lo pregar. A popularidade dele tinha chegado a tanto. Ele também pregou no dia de domingo, dia do Senhor em Londres, numa igreja batista lá, e a frequência da igreja naquele dia foi de 3.000 gente que queria ouvi-lo pregar. Ele foi convidado diversas vezes para sair da cidade natal dele para trabalhar em Londres como pastor, mas ele sempre recusou. Ele disse que na missão dele era lá onde ele estava. Mas isso é alguma coisa sobre a vida do Bunyan. O Bunyan morreu, no final da vida dele, ele tem um caso interessante. Ele ficou sabendo de um filho que tinha ofendido muito o pai tinha deserdado o filho. E o filho tinha muito se arrependido, estava tentando reconciliar com o pai, mas o pai não aceitava nem encontrar com o filho. Então ele foi para intermediar essa situação. E foi nessa missão que ele acabou morrendo, porque ele, seguindo viagem depois de ter feito isso, ele pegou uma chuva muito forte, ele acabou pegando pneumonia e ele morreu disso aí. Mas foi nesse momento, já doente com pneumonia, que ele fez esse apelo para que as pessoas não fossem sectárias e não brigassem sobre coisas tipo batismo e salmos exclusivos e coisas desse tipo que pessoas estavam tentando usar como cavalo de batalha nessa época.
Então, isso é alguma coisa sobre a vida do Bunyan. Eu acho a vida dele muito importante para entender um pouco ali desse movimento batista. Eu queria só dizer uma coisa ainda sobre o Roger Williams. Roger Williams foi também um batista importante, que foi um dos primeiros batistas nos Estados Unidos. Ele foi para Massachusetts, se tornou um pregador, acabou sendo perseguido pelos puritanos ali, pelos que não aceitavam a sua postura, né, a sua postura batista e tudo. Então ele acabou tendo que ir embora de Massachusetts, e ele sendo expulso, ele foi banido de Salem, na cidade de Salem, em 1635, e o edito do governo que o expulsou, veja só, esses eram irmãos puritanos, mas eles não concordavam com a visão batista dele. Eles falaram o seguinte: se qualquer pessoa ou pessoas dentro de nossa jurisdição negar a autoridade legítima do magistrado de punir as violações da primeira tábua da lei, entendeu? A primeira tábua da lei, porque ele pregava separação de igreja e Estado, todos aqueles que forem culpados desse erro serão banidos. E então ele teve que sair da cidade e ninguém poderia socorrê-lo. Ele acabou ficando 4 meses a vagar nas florestas tentando sobreviver, até que ele foi socorrido por índios, porque ninguém dos ingleses lá dariam acolhida para o homem por causa das suas convicções batistas. Por fim, esse Roger Williams conseguiu se estabelecer em Rhode Island, o que se tornou uma colônia de batistas. Ele teve uma postura diferente que todos os outros que chegaram ali. Ele procurou os índios que moravam mais perto da terra onde ele queria começar a colônia, e ele negociou com eles o direito de estar ali e comprou as terras que eles usariam desses índios, considerando que eles estavam ali primeiro e eles tinham que respeitar isso. Uma situação inédita também. Bem assim, uma mentalidade hiper esclarecida, diferente do que qualquer pessoa daquela época, fora do que você vai encontrar mesmo na ideia da comunidade batista dessa altura. Depois disso, ele abriu a região onde ele estava, vamos dizer assim, no controle, com direito legal de estar no controle, para pessoas de qualquer religião vir sem discriminação. Então, judeus começaram a migrar para lá, e judeus receberam tolerância completa. Em 1658, eles reconheceram com gratidão que eles encontraram liberdade religiosa duradoura pela primeira vez, foram com os batistas. Em 1763, o número de judeus em Rhode Island era maior do que em qualquer outro local do Novo Mundo, porque eles fugiam da perseguição, mas eles fugiam para lá, porque lá eles tinham esse tipo de abrigo. Então, é bem coerente com os princípios batistas de dar liberdade de religião, não insistir, você tem que ser da igreja estatal e tal. Nos Estados Unidos, os batistas cresceram muito, né? Hoje, se você for nos Estados Unidos, tem 50 milhões de pessoas que se dizem batista. A maioria dessas pessoas não seguem os princípios dos batistas originais, mas muitos deles são evangélicos. E eles vêm diretamente desse movimento aí dos batistas, inclusive eles levaram o evangelho também para outros países. Então, isso da história dos batistas. Semana que vem, na próxima aula, né, nós vamos prosseguir e falar de outras coisas. Vamos começar a falar do grande avivamento do século XVIII.